Pense comigo. O que você espera encontrar no cofre de um banco que administra 80 bilhões de reais em ativos? Certamente, você espera que ele tenha uma reserva de liquidez na casa dos bilhões para cobrir qualquer emergência, correto? Pois bem, prepare-se para o número que acabou de sair dos corredores da Polícia Federal: 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. Esse foi o valor real encontrado em caixa no Banco Master pouco antes de o Banco Central decretar a sua liquidação extrajudicial, em novembro passado. Isso não é um erro de digitação. É o centro de um escândalo financeiro que mobilizou o BC, a PF e agora, o Supremo Tribunal Federal. O sigilo dessa informação, que detalha o colapso financeiro de uma das grandes instituições de Daniel Vorcaro, foi retirado nesta quinta-feira por decisão do ministro Dias Toffoli, do STF. E o que o depoimento revela é um retrato assustador da fragilidade sistêmica e de uma aparente fraude de proporções épicas. Quem trouxe esses dados à luz foi Ailton Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central, em depoimento direto à Polícia Federal. Aquino estava explicando como a supervisão do BC acompanhava a crise de liquidez do Master, um banco considerado S3, médio porte, mas com uma carteira gigantesca de 80 bilhões de reais em ativos totais. A expectativa do próprio BC, como afirmou o diretor, era que um banco desse porte tivesse algo entre 3 bilhões de reais e 4 bilhões de reais em títulos livres, prontos para serem usados em caso de crise. Mas a realidade foi chocante. E aqui cito Aquino textualmente: o Master antes da liquidação só tinha 4 milhões de reais no caixa. 4 milhões de reais de liquidez para gerir 80 bilhões de reais. É uma discrepância tão absurda que ela não apenas sugere má gestão, ela reforça a acusação original do Banco Central de que o Master fraudou carteiras de crédito em mais de 11 bilhões de reais. O dinheiro simplesmente havia sumido. Mas a crise do Master não era um problema isolado. O depoimento de Ailton Aquino à PF deixa claro que o Banco Central estava preocupado com o contágio. E o principal foco de preocupação era o Will Bank, a fintech ligada ao Master, que também foi alvo de intervenção. O Master foi liquidado, mas o Will Bank teve um tratamento diferente. Ele foi colocado sob o regime de administração especial temporária, o famoso RAIT. Essa é uma intervenção menos drástica, que substitui a diretoria por um conselho gestor, mas mantém as operações funcionando para evitar o impacto no sistema financeiro nacional. E por que o BC fez essa distinção? Por que não liquidar o Will Bank junto com o Master, se ele também estava envolvido na crise de liquidez? A resposta está na base da pirâmide social e econômica do Brasil. O diretor de fiscalização foi claro: o BC estava tentando gerenciar o que ele chamou de um problema social. O Will Bank, segundo o depoimento, tinha uma base de 11 milhões de cartões de crédito, concentrados majoritariamente nas classes C e D. O risco não era apenas financeiro, mas de caos social. Aquino explicou o cenário que eles temiam. E cito mais uma vez a figura que ele usou, que é muito potente. Quando Dona Maria não conseguir comprar mais com cartão de crédito, a probabilidade muito grande é que ela, e aí é um juízo de valor, não vai pagar o boleto do cartão, vai ter outro cartão. Em outras palavras, se o BC liquidasse o Will Bank, 11 milhões de pessoas perderiam acesso ao crédito imediatamente. Isso geraria um calote em massa e um risco de contágio que poderia desestabilizar todo o sistema de crédito para as classes de menor renda. A intervenção via RAIT no Will Bank, portanto, não foi apenas uma medida técnica. Foi uma manobra de política econômica para evitar que o rombo de um banco bilionário se transformasse em uma crise de crédito para o consumidor de baixa renda. E tem mais um ponto crucial revelado no depoimento, que mostra o risco de contágio entre bancos. O diretor destacou que existem muitos ativos do Will Bank dentro do balanço do BRB, o Banco de Brasília. Sem o RAIT, o prejuízo para o BRB teria sido muito maior. O que aprendemos com a quebra de sigilo determinada por Toffoli? Que a liquidez do Master era uma farsa. Um banco de 80 bilhões de reais estava praticamente insolvente com 4 milhões de reais no caixa, enquanto era acusado de fraudar mais 11 bilhões de reais em carteiras podres. E o mais importante, a política do Banco Central, sob o olhar da PF e agora do STF, não foi apenas de punição, mas de gestão de crise social. Eles tiveram que decidir se o prejuízo da liquidação valia o risco de desorganizar o acesso ao crédito para milhões de brasileiros. A intervenção no Will Bank, com o objetivo de dar concretude ao artigo 5º da lei, segundo o próprio BC, mostra o quão complexa é a rede de relações financeiras no Brasil. Não é só sobre dinheiro sumindo. É sobre o efeito dominó que afeta a Dona Maria e que exige manobras de emergência das autoridades monetárias.
O caso Master está longe do fim. Com o sigilo quebrado, a PF agora tem dados concretos sobre o buraco financeiro. E a pergunta que fica é: para onde foram os bilhões que deveriam garantir a liquidez do Banco Master, deixando apenas 4 milhões de reais no cofre? Deixe sua opinião nos comentários. Quem será o próximo a depor sobre essa fraude bilionária? Curta e inscreva-se para acompanhar cada detalhe dessa investigação que toca o topo do poder. Até a próxima!